tive a alegria de estar no lançamento aqui em São Paulo do Brasil Paralelo. Eles fizeram uma edição especial dos 200 anos com o Brasil, a Última Cruzada, e depois no debate final com o Príncipe Luís Filipe, com o Rafael Nogueira e com o Lucas Ferrugem, e nós conversámos um pouco sobre vários aspectos, e um deles é esse. O brasileiro tem algo que é envolvente, que tem algo que é carinhoso, tem algo que é dadivoso, e não só materialmente, mas até imaterialmente, digamos, porque o brasileiro tem a capacidade de admirar os outros, capacidade de admirar os outros povos e tudo. Então, isso é uma coisa muito, muito boa que existe no Brasil hoje em dia, que é um despertar para a nossa história, um despertar para os valores que nos movem, que os valores que fizeram essa nação, e que hoje muitos jovens começam, inclusive trabalhos como o do Brasil Paralelo, começam a ver nascer dentro deles um sentimento de gostar de ser brasileiro, de perceber o que é a história do Brasil, etc. E por isso, nós assistimos paralelamente a isso, a um fenómeno político que também tem a ver com isso. Mas eu não estou falando de político partidário, falando de político no sentido maior. Por exemplo, acho que é mais ou menos incompreensível para uma pessoa de fora isso que acontece, essas manifestações, como vão ser as do 7 de setembro. Isso as pessoas têm dificuldade de entender. Esse orgulho de cantar o hino, esse orgulho de ser brasileiro, esse orgulho de ter as cores do país. Bom, e essa verdadeira festa, essa verdadeira alegria no meio da preocupação, no meio da perplexidade. E nós vemos o seguinte: enquanto isso é a realidade do Brasil, fora do Brasil há máquinas gigantescas de difamação, como esse documentário da BBC com organismos americanos, etc., que é denegrir tudo o que está acontecendo no Brasil, fazer uma história falsa, propagar uma mentira gigantesca, o que mostra que tudo o que está acontecendo no Brasil incomoda profundamente as máquinas sórdidas da propaganda bem pensante e de esquerda. Há certos fenómenos políticos, como em tudo, não é? Mas há certos fenómenos políticos que acontecem ou causam reações pelo seguinte: porque alguma linha é transposta. Em que sentido é que eu digo isso? Não é só juridicamente falando, é algo psicológico. De repente, eu acho isso, por exemplo, eu acho que na campanha eleitoral isso se deu há uma semana e pouco atrás, uma mudança psicológica no país. Não vou tratar disso agora, mas nessa ação do Alexandre de Moraes foi transposta uma medida, uma linha psicológica, ou seja, as pessoas viram que, primeiro, esse indivíduo não respeita qualquer acordo, não respeita nem acordo, nem estou falando em acordo, não respeita qualquer legalidade, não respeita qualquer linha constitucional, e ficou escancarado, completamente escancarado, que no fundo há uma tabelinha do senhor Randolfo Rodrigues, que comanda a campanha do Lula, com um ministro do Supremo que também está presidindo o TSE e que não recua diante de qualquer ato de arbítrio, inclusive em cima de empresários. Empresários que têm uma envergadura enorme no país, que geram milhares e milhares de empregos e que são apenas os primeiros, porque depois virão outros. Nessa perseguição
ideológica que se está montando no país. Eu, refletindo um pouco, estava formulando o seguinte: está se montando no país com boa parte da mídia militante servindo de algozes desse totalitarismo, uma perseguição ideológica e política feroz. Não se pode ter um pensamento fora do politicamente correto, não se pode ter um pensamento fora da linha esquerdista, não se pode manifestar uma convicção, digamos assim, genericamente falando, conservadora, que há uma perseguição brutal. Ora, isso é grave quando nós vemos isso em pleno processo eleitoral, com pessoas que, uns são encarregados do processo eleitoral, outros são os que estão tentando galgar ao poder sem escrúpulos nenhuns. E que já destruíram o país de uma maneira que todo mundo sabe. Bom, o que é que aconteceu? Eu acho que a inconformidade com esses atos de arbítrio espalhou-se de tal maneira pela sociedade que não creio que seja só a questão do dinheiro das propagandas que fez, por exemplo, a Band se pronunciar. Quem lê os manuais de jornalismo, etc., sabe perfeitamente que eles medem bem o descontentamento do público. E nós vemos que muita gente deve ter manifestado o seu descontentamento pelo que está acontecendo. Aliás, ontem, a subprocuradora Lindora fez graves acusações, tanto ao ministro como ao senador Randolfo Rodrigues, em todas as atitudes que eles vêm tomando. A pergunta que fica é o seguinte: por que que então a Procuradoria-Geral da República não representa contra essas pessoas? Porque ela fala ali de violação de tudo. Violação do sistema processual, violação do sistema acusatório, usurpação de função pública, enfim, tudo. Ela faz uma lista de todas as ilegalidades ou todas, ou pelo menos muitas das ilegalidades que estão nessas medidas tomadas, tanto pelo ministro, a pedido de uma pessoa que confessa que está fazendo isso em tabelinha para dar a volta e passar por cima da Procuradoria-Geral da República. Isso é escandaloso. Bom, ora, as pessoas sabem muito bem o seguinte: quando você começa a brincar com fogo e você passa de um certo limite, daí a pouco a casa toda pega fogo e não interessa mais quem está lá dentro, todo mundo vai se queimar. Então, eu acho que o que aconteceu para haver esse editorial é que algo passou dos limites largamente. E há setores cada vez maiores da sociedade, de empresários, de advogados, de juristas, de militares, etc., que estão profundamente descontentes e inconformados com a marcha totalitária que se está instaurando no país e que tem um tripé que é, no fundo, esse tripé da mídia militante, de elementos de partidos totalmente minoritários e ligados à campanha do Lula e de ministros do Supremo Tribunal, no caso concreto do ministro Alexandre de Moraes, que, além do mais, é presidente do TSE. Eu acho que esse conjunto todo fez a sociedade ter um sobressalto. Eu não me esqueço, e já citei aqui a semana passada, mas volto a citar o artigo do William Vac no Estado de São Paulo e também depois nas televisões, quando ele diz o seguinte: o descontentamento e a inconformidade com essas medidas do Supremo já passou para fora daquilo que se poderia chamar a bolha bolsonarista. Eu não concordo com essa expressão, mas
eu entendo o que é que ele quer dizer. Ou seja, não são mais só os seguidores do presidente que estão inconformados, mas muita gente que não tem a ver com isso, que nem apoia o presidente, também está profundamente assustada com o que está acontecendo. As pessoas estão vendo o seguinte: bom, esse sujeito está descontrolado, isso perturba aqui o nosso arranjo, né? Então precisamos nos acomodar. Nos acomodar não, nos defender. Agora, eu queria só chamar a atenção o seguinte, que esse editorial diz que o ministro usa ou desempenha um papel de mandante fora da lei da Constituição. Acho isso extremamente forte, ou seja, é uma espécie de justiceiro fora da lei e fora da Constituição. Bom, se é fora da lei e fora da Constituição, isso é o quê? É um Estado do arbítrio, é um Estado de exceção. Palavras que não são minhas, são da ex-procuradora Raquel Dodge, que nós estamos vivendo no Brasil. E isso é que me preocupa, é ver que não há medidas que vão até ao fim nessa situação. Por exemplo, volto a perguntar, por que não há representações, por exemplo, da Procuradoria-Geral da República contra o Sr. Randolfo Rodrigues? Em que, quando ele está confessando uma ilegalidade, publicamente está confessando isso. Por que não há representações contra o próprio ministro que está cometendo ilegalidades, agindo fora da lei, agindo fora da Constituição? Isso é que eu não entendo. Eu vi depois que foi emitido um comunicado do TSE. Qual é a minha análise sobre essa notícia? Essa notícia está cheia de contradições. Diz o seguinte, que o ministro da Defesa foi com um coronel, mas um general, etc., e esse coronel foi o que foi ao Senado apresentar no dia em que o Sr. Fachin se recusou a ir ao Senado, mas foi o ministro da Defesa, foi o diretor da Polícia Federal. Esse coronel expôs as debilidades e as vulnerabilidades das urnas eletrónicas. E um dos pontos que ele mostrou foi exatamente o que está dito aí, que um código malicioso podia sim ser inserido nas urnas. Portanto, nós não estamos falando só de contabilização dos votos no final, estamos falando nas urnas. Ora, então eles apresentam essa fragilidade e a notícia diz aí o seguinte: não, eles foram conversar, mas não se sabe se vai ser nessa eleição. Como é que é? Quer dizer que então foram conversar para quê? Estão conversando para uma eleição do futuro? Quando o problema é essa eleição agora? Isso mostra, a meu ver, que o TSE está ganhando tempo para não implementar os sistemas necessários de confiabilidade das urnas e de transparência das urnas. Porque se o general, o ministro da Defesa e o Ministério da Defesa pediram que esses sistemas fossem implementados agora diz aí que não se sabe se é nessa eleição? Isso parece uma brincadeira, né? Bom, eu já começo por uma outra coisa. Como é que é possível manter uma conversa com alguém que está violando a Constituição, que está violando a legalidade, está sendo acusada pelo Ministério Público de violar uma série de dispositivos legais, etc., no fundo a pedido de políticos que fazem parte da campanha do opositor do presidente? Quer dizer,
qual é a confiabilidade que você pode ter num trato assim? Bom, mas eu vou mais adiante aqui. Diz aí, e isso é que é uma coisa que me estranha, é o seguinte, há um comunicado, uma vez que a reunião foi entre o Ministério da Defesa, o Ministro da Defesa e o Sr. Alexandre de Moraes, o comunicado devia ser conjunto. O comunicado do TSE, junto com o Ministro da Defesa, fazem um comunicado conjunto. Não, o comunicado é só do TSE. Para mim, isso é estranho. Por que não é conjunto, então? Porque que, inclusive, porque estava o general que é da comunicação do Exército. Muito estranho para mim. A meu ver, como analista, é muito estranho. Bom, agora, aqui nós temos um outro problema. Esse projeto piloto que eles dizem de fazer testes em urnas com os próprios eleitores seria em lugares já previamente marcados e, portanto, imunes a qualquer problema? É uma dúvida. Ou são aleatórios e as Forças Armadas não vão escolher na hora onde é que eles vão fazer isso? Seria mais credível. Bom, depois esse fornecimento dos chamados BUs, né, boletins de urna, que seria esse fornecimento permitiria que não houvesse manipulação depois na contagem final dos votos, traz também um problema em si. Se o coronel Nogueira aponta que pode haver a introdução de códigos maliciosos nas próprias urnas, quem disse que o boletim de urna já não vem viciado por esse código malicioso? Sinceramente, tudo isso não é claro. Tudo isso é pelo menos nebuloso. Toda essa notícia é nebulosa para mim. Você, ao ler essa notícia, você não fica seguro. Tudo é nebuloso. Tudo que está aí é nebuloso. E para uma pessoa comum, como somos nós, que não somos especialistas em tecnologia, qual é a conclusão assim prática? É que nós não sabemos o que é que vai acontecer. Essa é a minha impressão. Então, eu sinceramente não vejo o que é que está acontecendo, não vejo com clareza o que é que está acontecendo, porque o que está no meio da notícia dizendo que pode ser para outra eleição, isso deixa tudo, faz cair tudo por terra de todas as exigências que haja transparência nessas eleições. Sinceramente, continuo a não ver confiabilidade num TSE que é dirigido por uma pessoa que não tem escrúpulos de rasgar a Constituição, não tem escrúpulos de violar as leis, não tem escrúpulos de perseguir, por exemplo, empresários. Então, sinceramente, eu continuo com o pé atrás. Vamos aprofundar as palavras da Subprocuradora-Geral da República e vamos tirar decorrências lógicas do que ela diz. Ela diz que houve uma espetacularização com fins eleitorais. Foi promovida por quem essa espetacularização? Pelo ministro que preside o processo eleitoral. Porque foi ele que ordenou as operações. Então, houve uma espetacularização com fins eleitorais. Por que a Procuradoria-Geral da República não pede o afastamento desse ministro por não ter condições de dirigir o processo eleitoral? Porque se ele ordenou uma operação
que é ilegal, que não respeita o sistema acusatório, que não respeita o devido processo legal, que viola garantias individuais, que caracteriza uma perseguição político-partidária de pessoas que apoiam o presidente da República e que é um dos candidatos. Se esse ministro fez isso, ele não tem condições de continuar à frente do Tribunal Superior Eleitoral. Vejam que a acusação é muito grave, mas o que eu me espanta em todas essas coisas é que temos uma acusação e não se leva às últimas consequências. Muito grave, ela disse uma coisa muito grave. Bom, mas então se é muito grave, por que não se chega até o fim? E a pergunta que fica é o seguinte: e por que não se usa os mecanismos legais? Outras pessoas pedem esse afastamento. Até agora, só o deputado José Medeiros fez isso. Pediu o afastamento do ministro Alexandre de Moraes por não ter idoneidade para ficar à frente do processo eleitoral. Então, sinceramente, a sensação que fica é sempre a mesma. É de que as coisas se agravam, as verdades são ditas, mas as consequências não são tiradas até o fim. E é esse personagem que ordena que dá essas ordens para violando garantias individuais, violando o devido processo legal, sobrepujando-se ao Ministério Público, desprezando o Ministério Público. Eu não acho que o senhor Randolfo Rodrigues seja inocente disso. Ele sabe perfeitamente o que ele está falando, porque ele confessou numa live que ele está fazendo isso com essa intenção. Ainda ontem ele pediu nova investigação ao presidente da República, agora por interferência na ABIN. Quer dizer, é uma máquina de perseguição política fora da lei, fora da Constituição, e vai se falar com esse indivíduo como se esse indivíduo fosse idôneo para dirigir o processo eleitoral. Por que não se chega às últimas consequências? Por que não se pede o afastamento desse ministro da direção do processo eleitoral? Como se pode confiar na direção que ele faça do processo eleitoral?